Pessoas do Alberto Torres, tudo bem? Estamos aqui novamente abordando uma continuidade do tema que estamos refletindo sobre esse terceiro trimestre, que é a humilhação. A humilhação, nós vimos nos roteiros anteriores que a humilhação ela é um rebaixamento. E estamos diante de um público alvo da humilhação que é muitas vezes negligenciado, que nós não refletimos sobre eles, que são os idosos. Então, o simples fato das pessoas atingirem uma idade, que é um processo da própria natureza, que vai chegar a todas as pessoas, que é o processo da entrada da terceira idade, as pessoas, por estarem nessa condição, são humilhadas, desrespeitadas, são colocadas à margem da sociedade, simplesmente por esse fato, por essa entrada nessa nova etapa da vida. Então nós precisamos refletir sobre isso, precisamos entender sobre isso, porque analisarmos sobre esse problema do envelhecimento é analisarmos sobre a própria vida, ok? Pessoal, nós estamos ainda numa pandemia e estamos buscando um novo normal, no entanto, esse novo normal ainda não chegou. Então, nós não podemos ficar parados, nós temos que nos autodesenvolver. E o autodesenvolvimento ele exige uma adaptação. E o ser humano ele é adaptável. Por isso, nós precisamos enxergar no meio desse isolamento, no meio dessa pandemia, situações e condições para que nós venhamos a nutrir as nossas necessidades com o melhor, mesmo diante de uma pandemia, diante de um isolamento. E o ato de estudar significa nós procurarmos esse melhor para as nossas vidas. Então estamos diante de um novo tema, que é a velhice. Falarmos sobre a velhice é entendermos sobre nós mesmos, falarmos sobre a velhice é entendermos a vida como ela é. Porque a vida ela tem dores, principalmente quando nós chegamos a uma idade avançada, quando o ser humano ele chega numa idade avançada, ele vai perceber que as dores serão inúmeras. Dores emocionais, dores físicas, dores sociais, desprezo da sociedade, desprezo das pessoas, doenças que incapacitam, atendimentos na sociedade que vão negligenciar a necessidade das pessoas mais velhas. Portanto, é um momento em que a vida ela se torna frágil, que as dores elas se tornam evidentes e nós precisamos entender que, principalmente para o jovem, que essa ideia de que existe uma oposição entre velho e novo é uma ideia equivocada, porque o idoso ele é uma extensão de nós mesmos, é uma continuidade de nós mesmos, é o reflexo da própria inteireza da vida, porque entender a vida de uma forma inteira, de uma forma completa, é entender sobre nós mesmos, é entender sobre a nossa própria vivência. Então, iremos falar sobre a velhice, sobre a questão do idoso. E analisar essa questão é melhorarmos a nossa vida, melhorarmos a vida do idoso, melhorarmos a sociedade de uma forma mais profunda, ok? Pessoal, então neste vídeo eu vou usar alguns slides. Eu vou aqui agora diminuir aqui meu rosto aqui. E vamos falar então sobre essa questão. Então estamos falando sobre a humilhação, que é um rebaixamento, é uma redução, é colocar o outro numa situação de inferioridade. E estamos falando da velhice, que já é uma inferioridade por natureza, principalmente na questão física, principalmente na questão ética. A velhice ela se torna um assunto ético porque
a velhice ela necessita de uma reflexão para melhorarmos o tratamento que nós damos ao idoso. Por isso, vamos a esses slides. Só um momento aqui. Então, aqui o primeiro slide. Ali nós temos a figura do até o incrível Hulk, né? O incrível Hulk, ele pode se tornar idoso, e aí ele não se torna tão incrível assim na questão física, mas nós vamos ver que o idoso, em muitas culturas, como diz ali o slide, em muitas culturas e civilizações, principalmente as orientais, o velho e o idoso ele é muito respeitado. Ele representa uma fonte de experiência. Por quê? Porque o idoso ele conquistou um saber que se acumulou durante todos os anos de sua vida. Então, o idoso é aquela pessoa que tem uma moral elevada. O idoso é uma pessoa prudente, porque ele se antecipa nos caminhos, porque ele já teve que se deparar com muitas situações na vida dele, e por isso ele se tornou uma pessoa prudente. Se ele é uma pessoa prudente, ele pode nos auxiliar. Nesse sentido, o idoso ele representa essa experiência que nós podemos aprender com ele e melhorarmos a nossa vida com essa experiência que o idoso ele pode passar a nós. Na sociedade oriental, nós temos essa ênfase, nós temos esse respeito em relação ao idoso, enquanto em outras sociedades, o idoso ele representa aquilo que é ultrapassado, aquilo que faliu, aquilo que agora é velho e não interessa mais. Então, em muitas sociedades, o idoso ele representa essa falência múltipla do potencial do ser humano, que não é verdade. Nós vimos que o idoso ele é uma pessoa experiente. Então, hoje, o velho ele é visto como um ser passado, que não está mais na moda. Em muitas civilizações e épocas históricas não era assim. Eles representavam uma fonte de sabedoria, e por representarem uma fonte de sabedoria, o idoso ele representa, em muitas sociedades, e representou historicamente, um papel essencial na vida do dia a dia das pessoas das sociedades em que eles pertenciam. Então, ter idoso numa sociedade representava essa sabedoria e essa sustentação da própria sociedade. Ter idoso significa ter um fundamento. Ter idoso na sociedade significa que ele pode sustentar a sociedade sendo, por exemplo, um guia, tendo um papel de educador dos mais jovens. E continua assim. O idoso ele pode ter essa função de ser um ensinador numa sociedade, principalmente de jovens. Então, por exemplo, nas sociedades indígenas, a transmissão dos elementos culturais, como a mitologia, os rituais e os costumes, era feita oralmente. E os idosos que desempenham essa função na sociedade indígena, que é fundamental para a sobrevivência da própria sociedade indígena, porque são elementos de ensino. Esses elementos culturais, como a mitologia, os rituais e os costumes, são elementos de ensino que vão ser passados para os mais jovens, e os mais jovens vão aprender através dessa cultura e continuar a tradição dos anciãos, que são tradições boas, principalmente nos povos indígenas. Aqui diz aqui que no Brasil existem cerca de 220 etnias indígenas e dentro desse povo a figura do idoso, do velho, é valorizada como um arquivo, ou seja, como
um memorial, como algo que pode nos fornecer grandes ensinamentos. Próximo slide aqui. Diz o poeta Patebal Domali, quando morre um africano idoso, é como que se queimasse uma biblioteca. Então, o idoso ele é uma biblioteca. Ele tem um acervo, ele exprime uma cultura. E o idoso, ele tem nele mesmo essa sabedoria que ele adquiriu ao longo da vida e tornou-se um transmissor, como se fosse mesmo uma biblioteca viva que nos transmite uma cultura, que nos transmite aquilo que ele viveu nos seus antepassados. Então ele herdou aquela memória, aquela cultura, aquela experiência, e ele pode nos passar. Então envelhecer é o único meio de viver muito tempo. Então, se nós queremos viver muito tempo, significa que nós teremos que envelhecer. E muitos idosos são marginalizados pelo simples fato de terem envelhecidos. São acusados de não entender nada, são acusados de serem bobos. Aqui, como diz aqui, as únicas ocupações disponíveis para os idosos são as de avô, caduco e velho chato. É isso como que o jovem ele vê o idoso atualmente, como alguém que não pensa corretamente, como alguém chato, e aí ele se torna uma pessoa afastada, se torna uma pessoa distanciada. E a juventude, então, ela se torna o único valor apreciado. Então, se não é mais jovem, é colocado como um empecilho, é colocado como um lixo. E, diante disso, existe uma necessidade de reflexão, porque é um pensamento de humilhação. Então, que lugar que ocupa os idosos em nossa sociedade? Nós devemos respeitá-los, como diz aí o texto. Devemos respeitar o idoso. Devemos entender que o idoso ele não é uma roupa velha, não é um brinquedo velho, não é um sapato velho, um celular velho. Todos esses materiais que não têm vida a gente descarta porque não tem mais utilidade. Porém, o idoso ele é um ser humano. E como que nós nos relacionamos com os idosos da nossa família? E os idosos da escola? É desse modo? Como se fosse um empecilho, como se fosse algo inútil, como algo que pode ser descartado? Como nós olhamos dentro da sociedade a vida dos idosos? Como nós nos relacionamos com o idoso? Ou simplesmente nós não nos relacionamos com os idosos simplesmente pelo fato de eles serem idosos. Então, são reflexões que nós devemos refletir para que essas pessoas não sejam mais marginalizadas. Então, essa forma das pessoas se relacionarem, essa forma humilhante das pessoas se relacionarem com os idosos, parece que, de algum modo, é algo normal, essa forma de relacionar com os idosos em nossa sociedade. Se parece, com algum modo, com a forma de lidar com os objetos velhos. Então, da mesma forma que nós lidamos com os objetos velhos, nós lidamos também com os idosos. Então, agora, nesse slide aqui, está dizendo o seguinte: vocês já observaram no espaço urbano as placas e faixa de sinalização destinadas aos idosos? Então, de certo modo, a sociedade ela tem pensado nos idosos. Existem lugares que são destinados aos idosos, existem lugares que, por exemplo, na fila do banco, nos supermercados, são lugares destinados para uma certa proteção aos idosos. O assento do ônibus, por exemplo, são lugares que são destinados aos idosos.
Então são formas das pessoas respeitarem o direito dos idosos por terem chego a essa idade e terem uma certa fragilidade. Então são direitos que o Estatuto do Idoso, por exemplo, ele assegura ao idoso. E são direitos que muitas vezes são desrespeitados. Então, cidadania é sermos participantes da sociedade, e o fato de nós respeitarmos o idoso pelo fato de ele ter essa certa incapacidade, né, entre aspas, no aspecto físico, e terem essa proteção. E nós devemos dar essa atenção devida a eles, ok? Então, essas são as exigências que nós devemos pensar, que nós devemos analisar em relação ao idoso, ok, pessoal? Então é isso. Espero que nós melhoremos o tratamento que nós damos ao idoso e que nós possamos pensar a partir dessa reflexão que todos nós chegaremos a essa idade. Se nós queremos viver mais, significa que nós teremos que passar a essa idade, ok? Então que nós possamos ter uma melhora nessa questão de nós enxergarmos os idosos. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me escrevam ou participem das videoconferências para nós analisarmos isso juntos. Fiquem com Deus, ok?